que a Academia Americana de Pediatria tem alertado para os danos decorrentes da exposição de bebês e crianças na primeira infância aos excessos do mundo digital, dentre os quais destacam a possibilidade de atrasos cognitivos, problemas de atenção, dificuldades de concentração e transtornos de sono e alimentação. Então, a gente fala muito, né, dessa questão social, né, que afeta, mas também tem danos físicos, né, da exposição a telas. Sim. E vocês consideram que a criança, que ela é muito exposta a telas, ela vai se tornar um adolescente com esses problemas de ansiedade, às vezes até mesmo depressão, né, e danos físicos? A gente vê isso, a nossa realidade hoje, a gente trabalha muito com relação a isso, a esses danos que acabam sendo psicológicos daí, né? Então, por quê? Porque um dado que você trouxe que é bem legal é a questão do sono. Então, muitas vezes, eles acabam intensificando isso dentro de casa, usando muito mais. Então, pensando lá numa criança que estuda de manhã, ele tem que estar na escola às 7h20, ele vai dormir 00:30, 1h. Então, assim, muito pouco tempo de sono, ele vai chegar na escola, o que vai acontecer? Ele não vai render pedagogicamente, em consequência disso, ele não vai tirar boas notas. Então, vai ter um déficit aí em questão pedagógica, em questão social, em questão de comunicação. Então, assim, é uma corrente, basicamente, né? Que vai afetando, uma coisa vem ligada à outra, né? Então, vem a questão também até da alimentação, isso acaba afetando, mas a questão do sono é bem importante, porque isso realmente traz malefícios para a criança, tanto no contexto da escola, quanto fora também. Porque daí ela acaba também de deixar de fazer outras coisas em casa, porque ela vai estar mexendo no celular, né? E o sono é uma delas, né? Que acaba afetando. E, infelizmente, a pandemia, né, intensificou muito isso. Porque aí a gente não tinha outra alternativa, né? Era tudo tela. Tudo. E aí as aulas, né? Eram tudo. Então, as crianças, pense, desde 1 aninho a gente tinha aula online, né? Então, a gente, infelizmente, precisou utilizar disso. E a gente também precisa entender que a tecnologia não é uma coisa negativa, né? Muito pelo contrário. Exatamente. Né? Muito pelo contrário, a gente só precisa saber utilizar isso. Então, a gente consegue sim perceber quando a criança está exposta, quando tem essa questão dos jogos, principalmente, né? Jogos, tudo, até o vocabulário da criança se torna um pouco mais agressivo, as atitudes das crianças, que é trazer o jogo para a realidade. Então, isso são conflitos. Ano passado eu estava na coordenação dos maiores, né, dos anos iniciais. Então, essa questão do jogo, ali entre 2º e 3º ano, era muito forte. E essa questão de eles trazerem a realidade do jogo para cá. Então, muita violência, né, jogos mais violentos, de briga, de guerra. Então, essas coisas assim que a gente precisa tentar evitar, porque, como eu disse no início, a criança ainda não consegue diferenciar o real do digital. Então, é complicado por conta disso, né? E a interferência no desenvolvimento é 100%, assim, é muito efetiva essa interferência, porque a criança não consegue sentar, fica, né, agitada, muitas vezes irritada, porque de nada que tá acontecendo ali ela gosta. Não é nada mais interessante. Exato, do que a tela. Né? Exatamente isso, é uma frustração. E eu até comentei no episódio que nós gravamos com o Fernando Braff, para falar dos perigos, né, do uso da internet, que eu levei a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha, agora ela vai fazer 6 anos, e quando ela era bem pequenininha, eu levei ela numa peça de teatro, e ela não tava gostando, ela fazia assim, achando que era só dar o touch, que sairia, que mudaria. Era só pular. Isso, então assim, as crianças, elas realmente têm um senso de urgência e de... Enfim, em busca ali de um prazer imediato que na vida real não existe, né? Totalmente influência das telas, né? Porque na internet isso é possível, né? De certa forma. É tudo muito rápido, né? E uma das coisas que acontece com bastante frequência é isso, é de querer resolver as coisas imediatamente, né? Então, acontece qualquer conflito, qualquer coisa que tenha no dia a dia, já quer resolver aquilo na hora. E às vezes, né? Muitas das vezes a resolução, né, daquilo nunca é adequada, né? Porque às vezes aí envolve muito essa questão dos jogos, porque se ele assiste jogo de violência, por exemplo, ele vai querer lidar com aquilo de uma forma que também não é adequada, que talvez envolva até esse jogo, né? Então, isso vem muito pra nossa realidade hoje, né? Do nosso dia a dia, que a gente vê, principalmente pensando nesses anos aí que eles já estão jogando jogos mais interativos, né? Que são com outros colegas, que já fazem, né, outras coisas, acaba tentando, eles trazem muito isso pra
a realidade, tanto na escola, mas fora também da escola. Sim. As titias corujas, né? Que a gente tem que falar dos nossos sobrinhos, né? Mas eu também tenho uma sobrinha que ela adora a Maria Clara JP. Então, na verdade, a diversão dela é pedir pra ficar trocando. Então, eu sempre falo, Valentina, você gosta mais de ficar outro. Ela pede pra trocar porque é aquilo, não deu aquele prazer imediato ali, não era aquilo que eu queria, então troca. Então, parece que isso vai gerando essa ansiedade e, querendo ou não, não consegue, às vezes, a criança, né, não consegue, muitas vezes, ver o desenho até o final, né, realmente para dar uma acalmada. Não, é justamente o contrário. Acaba porque tem muita opção também, muita né? opção. Aí, ali tá o Na desenho barriga, do lado, tem milhões de opções. E tudo colorido ali, É. dá muita vontade de realmente. Exatamente. E se até a gente, né, nós adultos, estamos um pouco mais imediatistas depois Sim, dos celulares, totalmente. eu tenho percebido isso. As pessoas não têm mais paciência de ver um vídeo Não, com mais não de, tem. sei lá, 5 minutos. O áudio, né? O áudio, a gente acelera o áudio. Imagina se a gente tá assim, imagina as crianças, né, que já nasceram nesse meio digital, né, já estão em desenvolvimento, estão aprendendo. Então é bem por isso que difícil. gera bastante ansiedade daí pra frente, né? Em consequência disso, traz muitas ansiedades. Por quê? Porque a realidade não é essa, né, gente? A gente vive num mundo que as coisas às vezes dão certo e às vezes não. Às vezes demora, às vezes não demora. Então, essas questões, assim, que eles acabam se frustrando muito. Daí entra muito a questão da frustração. Porque daí eles criam uma expectativa naquilo e a realidade é completamente diferente, né? Então, daí, a questão do tempo, a questão da logística, às vezes depender de outra coisa também para resolver aquele conflito. Então, o que a gente vê muito na realidade da escola é isso. É que quer resolver, quer fazer muita coisa, mas depende de muitas coisas também, né? E acaba tendo muito conflito com relação a isso, porque daí gera muita frustração, né? Muita desorganização também, muitas dificuldades de conseguir executar aquilo, né? E entender também, porque daí a gente consegue perceber que além da frustração, a criança acaba tendo bastante dificuldade de entender porque aquilo demora, por exemplo, né? Sim. Então, tem que, além de dar conta da frustração, a gente também tem que trabalhar com elas o entendimento de que tá tudo bem e que é um processo, né? Então, é esse caminho que acaba sendo um pouquinho mais difícil daí no processo.